Gustavo parou na porta, e seu coração quase parou. A empregada estava com os gêmeos no berço, as mãos erguidas com luvas amarelas, e seus filhos riam. Riam de verdade. Algo que ele não via desde que perdeu a esposa. Fazia 4 meses que a casa era só choro. Júlia abaixou as mãos devagar e tirou os fones do ouvido quando percebeu que ele estava ali parado, observando tudo em silêncio. O sorriso dela diminuiu um pouco, e ela se virou para ele com aquela postura respeitosa que mantinha desde o primeiro dia de trabalho. Os gêmeos continuaram batendo palmas, agora olhando para o pai com os olhinhos azuis cheios de expectativa, como se esperassem que ele também entrasse na brincadeira. Gustavo não conseguiu se mexer. Ele estava preso ali, entre a vergonha de não ter sido capaz de fazer seus próprios filhos sorrirem daquele jeito e a gratidão imensa por aquela mulher ter conseguido. Ela limpou as mãos nas luvas amarelas e deu um passo para o lado, como se quisesse sair do caminho dele, mas ele levantou a mão num gesto rápido. Não precisa sair, por favor, continue. Júlia piscou surpresa e olhou para os meninos depois de volta para ele. Ela assentiu devagar e colocou os fones de lado, apoiando-os na barra do berço. Davi esticou os bracinhos para ela, fazendo aquele som agudo que bebês fazem quando querem atenção, e ela pegou ele no colo com uma naturalidade que deixou Gustavo ainda mais desconcertado. Miguel começou a choramingar baixinho e ela fez um barulho suave com a boca, balançando Davi no quadril enquanto estendia a outra mão para acariciar a cabeça de Miguel. O choro parou na hora. Gustavo engoliu em seco de novo. Ele não conseguia fazer aquilo. Ele tentava, mas toda vez que pegava um dos filhos, eles choravam mais alto, como se sentissem que ele estava perdido, que ele não sabia o que fazer. E era verdade. Ele não sabia. Desde que Renata morreu no parto, desde que ele segurou os 2 bebês nos braços pela primeira vez, sem ela ao lado, ele não sabia mais de nada. Senhor Gustavo, o senhor precisa de alguma coisa? A voz de Júlia era baixa, cuidadosa, e ele percebeu que tinha ficado ali parado tempo demais, só olhando. Ele balançou a cabeça e deu um passo para trás. Não. Só vim ver se estava tudo bem. Vou deixar vocês. Ele saiu do quarto antes que ela pudesse responder, mas não foi para longe. Ficou no corredor, encostado na parede ao lado da porta, tentando respirar direito. Ele ouvia a voz dela lá dentro, cantarolando baixinho, alguma coisa que ele não reconhecia. E os gêmeos faziam aqueles barulhinhos de bebê satisfeito, aqueles suspiros pequenos que significavam que estavam confortáveis. Ele fechou os olhos. Como ela fazia aquilo? Como ela conseguia entrar na vida deles e em 3 semanas mudar tudo, quando ele, o pai, não conseguia fazer nada além de contratar pessoas para cuidar do que ele deveria cuidar? Gustavo abriu os olhos e olhou para o relógio de parede no corredor. 2h15 da tarde. Ele tinha uma reunião às 3. Tinha sempre uma reunião. Sempre alguma coisa que o tirava de casa, que o mantinha longe dos meninos, e ele usava isso como desculpa para não encarar o fato de que não sabia como estar perto deles. Renata saberia. Renata teria sabido exatamente o que fazer, como segurar, como acalmar, como ser mãe e pai ao mesmo tempo se fosse preciso. Mas Renata não estava mais ali. E ele estava sozinho. Ele empurrou o corpo para longe da parede e foi para o escritório no andar de baixo, fechando a porta atrás de si com mais força do que pretendia. A casa era grande demais. 15 cômodos, 3 andares, jardim com piscina, garagem para 5 carros. Tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, e agora parecia vazio. Ele se jogou na cadeira de couro atrás da mesa de mogno e abriu o notebook, mas não conseguiu focar em nada. Os números na tela não faziam sentido. Os e-mails pareciam estar em outro idioma. Ele fechou tudo e inclinou a cabeça para trás, encarando o teto. A última conversa que teve com Renata foi no hospital. Ela estava cansada, pálida, mas sorrindo.
Ela segurou a mão dele e disse que ia ficar tudo bem, que eles iam ser felizes, que os meninos iam crescer fortes e ele ia ser um pai incrível. Ele acreditou nela. Ele sempre acreditava nela. E então ela fechou os olhos e não acordou mais. Hemorragia. Complicações. Palavras que os médicos disseram e que ele não processou direito porque estava segurando 2 bebês recém-nascidos e tentando entender como ia viver sem ela. Gustavo esfregou o rosto com as mãos e se levantou. Ele não podia ficar pensando nisso. Não agora. Ele pegou o blazer pendurado na cadeira e saiu do escritório, subindo as escadas de novo. Quando passou pelo quarto dos gêmeos, a porta estava entreaberta, e ele espiou sem fazer barulho. Júlia estava sentada no chão, com as costas apoiadas no berço, e os 2 meninos estavam no colo dela, um de cada lado, quietos, quase dormindo. Ela tinha tirado as luvas e os fones estavam no chão ao lado. Ela olhava para eles com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era só carinho, era algo mais profundo. Ela acariciava os cabelos loiros de Davi com uma mão e segurava a mãozinha de Miguel com a outra, e os olhos dela estavam marejados. Gustavo sentiu algo apertar no peito. Ele não sabia o que era aquilo, mas doía. Doía ver que alguém conseguia se conectar com seus filhos de um jeito que ele não conseguia. Doía e, ao mesmo tempo, trazia um alívio estranho, porque pelo menos eles tinham alguém. Ele se afastou da porta e desceu as escadas, pegou as chaves do carro e saiu de casa. A reunião foi um borrão. Ele assinou papéis, concordou com propostas, fechou contratos, mas não lembrava de nada do que foi dito. Quando voltou para casa, já eram 7 da noite. A casa estava silenciosa e ele encontrou Júlia na cozinha, preparando algo no fogão. Ela se virou quando ouviu os passos dele e limpou as mãos no avental. "Boa noite, Sr. Gustavo. Eu fiz jantar. O senhor quer que eu sirva?" Ele olhou para ela, para o avental branco sobre o uniforme, para o cabelo castanho, preso num coque baixo, para as mãos pequenas que tinham segurado seus filhos com tanto cuidado mais cedo. "Os meninos? Jantaram às 6, tomaram banho e estão dormindo." Ele assentiu devagar. "Você fez tudo isso sozinha?" "Sim, senhor. É o meu trabalho." Gustavo ficou em silêncio por um momento, e então puxou uma cadeira da mesa da cozinha e sentou. "Senta aqui, quero conversar com você." Júlia hesitou, os olhos arregalados, e então puxou outra cadeira, sentando na beirada, as mãos cruzadas no colo. Ela parecia nervosa, e ele percebeu que ela provavelmente achava que ia ser demitida ou repreendida por alguma coisa. "Você não fez nada errado. Pelo contrário." Dela relaxou um pouco, mas ainda estava tensa. "Eu só queria saber como você faz isso." "Faz o quê, senhor? Eles gostam de você. Em 3 semanas você conseguiu fazer eles rirem, ficarem calmos, confiarem em você. Eu sou o pai e não consigo." Júlia olhou para as próprias mãos, mordendo o lábio de baixo. "Eu não sei se é uma questão de conseguir, Sr. Gustavo. Eu acho que é só estar presente." Ele franziu a testa. "Eu estou presente. Com todo respeito, o senhor está aqui, mas não está presente. O senhor olha para eles e eu vejo que o senhor está com medo." Gustavo ficou paralisado. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Ninguém nunca tinha verbalizado o que ele sentia, mas ela tinha acertado em cheio. Medo de quê? De não ser o suficiente, de não saber o que fazer, de que eles sintam falta dela e o senhor não consiga preencher esse vazio. Ele não respondeu. Não conseguia. A garganta estava apertada demais. "Mas o senhor não precisa preencher o vazio dela, Sr. Gustavo. O senhor precisa criar o seu próprio espaço no coração deles. Eles já amam o senhor. Eles só precisam sentir que o senhor também está ali, de verdade." Júlia se levantou devagar, como se tivesse receio de ter falado demais, e voltou para o fogão.
Gustavo ficou sentado, olhando para o tampo da mesa, processando cada palavra que ela tinha dito. Ele não comeu naquela noite. Subiu para o quarto e ficou deitado no escuro, pensando. Pensando em Renata, nos meninos, em Júlia, em tudo que ele tinha perdido e em tudo que ainda tinha. No dia seguinte, ele acordou mais cedo do que o normal. Quando desceu para a cozinha, Júlia já estava lá, preparando o café. Ela se virou, surpresa de vê-lo tão cedo. Bom dia, senhor Gustavo. Bom dia. Eu posso ajudar você com os meninos hoje? Ela piscou, claramente não esperando aquilo. Claro, senhor. Eles vão acordar daqui a pouco. Ele assentiu e esperou. Quando ouviu os primeiros choros vindos do andar de cima, ele subiu junto com ela. Júlia entrou no quarto e pegou Davi no colo, e Gustavo respirou fundo antes de pegar Miguel. O menino começou a choramingar, mas Gustavo segurou firme, não com força, mas com firmeza, e olhou nos olhos dele. Está tudo bem, papai está aqui. Miguel parou de chorar por um segundo, olhando para ele com aqueles olhos azuis enormes, e então voltou a choramingar, mas mais baixo. Júlia estava ao lado, trocando a fralda de Davi, e ela olhou para Gustavo com um sorriso pequeno. O senhor está indo bem. Ele não sabia se estava, mas continuou. Trocou a fralda de Miguel com as mãos trêmulas, errou na primeira tentativa, acertou na segunda, e quando terminou, o menino estava calmo. Júlia colocou Davi no berço por um segundo e se aproximou. Posso mostrar uma coisa? Ele assentiu. Ela pegou Miguel dele e colocou o menino contra o peito, com a cabecinha encaixada no ombro, e começou a balançar devagar, cantarolando baixinho. Miguel fechou os olhos quase na hora. Ela então passou o bebê de volta para Gustavo. Agora o senhor tenta. Ele fez exatamente o que ela tinha feito, imitando o balanço, o tom da voz, e para sua surpresa, Miguel continuou calmo. Gustavo olhou para Júlia, e ela estava sorrindo. Viu? O senhor consegue. Ele sentiu algo estranho no peito. Algo quente, algo que ele não sentia há meses. Esperança. Os dias seguintes foram diferentes. Gustavo começou a cancelar reuniões, a sair mais cedo do escritório, a passar mais tempo em casa. Júlia continuava cuidando dos meninos, mas agora ele estava junto, aprendendo, tentando. Ele errava muito, esquecia de aquecer a mamadeira direito, colocava a fralda torta, não conseguia fazer eles pararem de chorar às vezes. Mas Júlia estava sempre ali, paciente, ensinando sem julgar. E os meninos começaram a responder. Davi esticava os bracinhos quando via o pai chegar. Miguel sorria quando Gustavo fazia caretas. Eram coisas pequenas, mas para ele eram tudo. Uma noite, 2 semanas depois daquele primeiro dia em que ele pediu ajuda, Gustavo estava na sala, sentado no sofá com Davi, dormindo no colo. Júlia estava na cozinha, lavando a louça do jantar, e ele ouviu quando ela desligou a torneira e foi até a porta da sala. Senhor Gustavo, eu já terminei. Se o senhor não precisar de mais nada, eu vou para o quarto. Júlia morava ali na casa, num quarto nos fundos que antes era usado para depósito, mas que ele reformou quando a contratou. Ele olhou para ela, para o cansaço discreto no rosto dela, para a forma como ela sempre se mantinha à distância, sempre respeitosa, sempre contida. Júlia, senta aqui um pouco. Ela hesitou, mas sentou na poltrona ao lado do sofá, as mãos no colo de novo. Eu queria te agradecer. Não precisa, senhor. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Não. Você está fazendo muito mais do que isso. Você está me ensinando a ser pai. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou. Eu não sei como você aprendeu a fazer tudo isso, mas você salvou a gente. Salvou os meninos. E me salvou também. Júlia olhou para baixo, e ele viu quando uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela limpou rápido com a mão, mas ele tinha visto. Júlia, o que foi? Ela balançou a cabeça, tentando sorrir. Nada, senhor. Desculpa.
Eu perdi um filho há 2 anos. Ele tinha 7 meses. Foi morte súbita. E quando eu entrei aqui, quando eu vi os gêmeos pela primeira vez, eu senti que tinha um propósito de novo. Cuidar deles me faz sentir que eu ainda posso ser mãe de alguma forma. Gustavo ficou paralisado. Ele não sabia. Ela nunca tinha mencionado nada, nunca tinha dado sinais. Mas agora tudo fazia sentido. A forma como ela olhava para os meninos, a dedicação que ia além do profissional, a tristeza que ele via nos olhos dela às vezes, quando ela achava que ninguém estava olhando. Eu sinto muito. Obrigada, Senhor, mas está tudo bem. Eu estou bem. Ela se levantou, limpando o rosto de novo. E ele viu quando ela olhou para Davi dormindo no colo dele, com aquela expressão que ele já tinha visto antes. Amor. Ela amava aqueles meninos. E aquilo mexeu com ele de um jeito que ele não esperava. Júlia, você não precisa me chamar de senhor o tempo todo. Pode me chamar de Gustavo. Ela olhou para ele surpresa. Não seria apropriado, senhor. Seria se eu estou pedindo. Ela ficou em silêncio por um momento e então assentiu devagar. Boa noite, Gustavo. Ele sorriu e ela saiu da sala. Gustavo ficou ali, olhando para o filho dormindo no colo, e percebeu que algo estava mudando. Não era só a relação dele com os meninos, era outra coisa. Algo que ele não estava pronto para nomear ainda, mas que estava crescendo dentro dele toda vez que olhava para Júlia. Nas semanas seguintes, a rotina da casa ficou mais leve. Gustavo começou a trabalhar de casa alguns dias, e quando estava no escritório lá em cima, ele descia toda hora para ver como estavam os meninos. Júlia sempre estava com eles, brincando, cantando, fazendo aquelas coisas simples que faziam os gêmeos sorrirem. E ele começou a participar mais. Sentava no chão com eles, empilhava blocos de montar, fazia aviõezinhos com colheres de comida, mesmo que a maior parte acabasse na parede. Júlia ria quando isso acontecia, e o som da risada dela se tornou algo que ele esperava ouvir. Uma tarde, ele estava na cozinha preparando café quando ouviu um grito vindo do andar de cima. Ele largou tudo e subiu correndo, o coração disparado, e encontrou Júlia no quarto dos meninos com Miguel no colo. O menino estava vermelho, chorando, e havia um arranhão pequeno no braço dele. O que aconteceu? Ele se arranhou na grade do berço. Eu já limpei, mas está doendo. Gustavo se aproximou e Júlia passou Miguel para ele. O menino continuou chorando, mas Gustavo fez o que ela tinha ensinado. Segurou firme, balançou devagar, falou baixinho. E funcionou. Miguel começou a se acalmar, os soluços diminuindo até virarem apenas suspiros cansados. Júlia estava ao lado, observando, e quando ele olhou para ela, viu algo diferente no rosto dela. Admiração, talvez, ou orgulho. Você está se saindo muito bem. Ele sorriu, e então, sem pensar muito, disse algo que estava na cabeça dele há dias. É porque eu tenho uma boa professora. Júlia desviou o olhar, mas ele viu o sorriso pequeno que ela tentou esconder. Eles ficaram ali, lado a lado, cuidando dos meninos, e Gustavo percebeu que aquilo tinha se tornado a parte favorita do dia dele. Não era o trabalho, não eram os negócios, não era nada do que ele tinha construído lá fora. Era aquilo ali, aquele quarto, aqueles 2 bebês, aquela mulher que tinha entrado na vida deles e mudado tudo. Mais tarde, quando os meninos estavam dormindo, Gustavo foi até a cozinha e encontrou Júlia preparando a janta. Ela estava com o avental de novo, e ele ficou parado na porta só observando. Ela cantarolava baixinho enquanto picava legumes, e havia algo naquela cena que era tão simples e ao mesmo tempo tão bonito que ele não conseguia tirar os olhos. Precisa de ajuda? Ela se virou surpresa e sorriu. Você sabe cozinhar? Não muito, mas posso tentar. Ela riu e ele entrou na cozinha.
Ela o colocou para cortar tomates, e ele fez do jeito mais desajeitado possível, mas ela não reclamou. Ela só corrigiu, ensinou, riu quando ele quase cortou o dedo. Eles jantaram juntos naquela noite na mesa da cozinha, e a conversa fluiu de um jeito que Gustavo não esperava. Ele contou sobre o trabalho, sobre como construiu a empresa do zero, sobre os desafios. Ela contou sobre a infância no interior, sobre a família que ainda morava lá, sobre como veio para a cidade atrás de oportunidades depois que perdeu o filho e o casamento desmoronou junto. Ele te culpou. Júlia assentiu devagar. Ele disse que eu devia ter visto sinais, mas não tinha sinais. O bebê estava bem e de repente não estava mais. O médico explicou que não tinha nada que a gente podia ter feito, mas ele não quis ouvir. Ele foi embora 2 meses depois. Gustavo sentiu uma raiva crescendo dentro dele, raiva de um homem que ele nem conhecia. Ele é um idiota. Júlia olhou para ele, surpresa, e então riu. Um riso de verdade, alto, e Gustavo sentiu o peito aquecer. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Eles ficaram conversando até tarde, e quando Júlia finalmente se levantou para ir para o quarto, Gustavo não queria que ela fosse. Mas ela foi, e ele ficou ali sozinho na cozinha, percebendo que tinha passado a noite inteira sem pensar em Renata. E aquilo o fez sentir culpado. Ele subiu para o quarto e ficou deitado no escuro, olhando para o teto. Ele ainda amava Renata. Sempre ia amar. Mas ela não estava mais ali, e Júlia estava. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Os dias passaram e a tensão dentro dele cresceu. Ele começou a reparar em coisas pequenas, na forma como Júlia prendia o cabelo quando estava concentrada, no jeito como ela mordia o lábio quando estava pensando, no sorriso dela quando os meninos faziam algo engraçado, e ele começou a se pegar querendo estar perto dela, não só por causa dos gêmeos, mas por ela mesma. Uma noite, ele estava no escritório trabalhando até tarde, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Ele subiu e viu luz acesa no quarto dos meninos. Júlia estava lá, sentada na cadeira de balanço com Davi no colo. O menino estava chorando baixinho e ela balançava devagar, cantando uma cantiga de ninar. Gustavo ficou na porta, só observando. E quando o choro parou e Davi voltou a dormir, ele entrou no quarto. Júlia olhou para ele surpresa. Desculpa se o barulho te acordou. Não me acordou. Eu estava trabalhando. O que aconteceu? Pesadelo, eu acho. Ele acordou assustado e não parava de chorar. Gustavo se aproximou e olhou para o filho dormindo no colo dela. Davi estava tranquilo agora, a respiração calma. Você é incrível com eles. Júlia sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Eu só faço o que qualquer mãe faria. Você não é só qualquer pessoa, Júlia. Você é especial. Ela olhou para ele e, por um momento, ficaram só se encarando. O ar no quarto ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Gustavo deu um passo para trás. Vou te deixar colocar ele no berço. Ele saiu do quarto antes que pudesse fazer ou dizer algo que não devia, mas o sentimento ficou e cresceu. Algumas semanas depois, Gustavo recebeu um convite para um jantar de negócios. Era importante, tinha investidores que ele precisava impressionar, mas ele não queria ir sozinho. Ele pensou em levar Júlia, mas isso seria estranho. Ela era a empregada. As pessoas iam falar. Mas então ele pensou que talvez não se importasse com o que as pessoas iam falar. Ele desceu até a cozinha, onde ela estava organizando o armário. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu tenho um jantar de negócios na sexta. É chato, mas eu preciso ir. E eu queria saber se você toparia ir comigo. Ela parou o que estava fazendo e virou para ele, os olhos arregalados. Eu? Por quê? Porque eu não quero ir sozinho e porque eu gostaria da sua companhia. Ela ficou em silêncio por um momento processando. Mas eu sou sua empregada, Gustavo. As pessoas vão estranhar.
Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Você topa ou não? Ela hesitou e então assentiu devagar. Topo. Na sexta-feira, Gustavo contratou uma babá para ficar com os gêmeos e quando Júlia desceu as escadas vestida com um vestido simples azul marinho, que ela disse ter comprado para a ocasião, ele ficou sem palavras. Ela estava linda, diferente. Não era mais a empregada de uniforme. Era uma mulher bonita, real, e ele sentiu algo virar dentro dele. Você está linda. Ela corou, desviando o olhar. Obrigada. Você também está bonito. Eles foram de carro até o restaurante, e o jantar foi exatamente como Gustavo esperava. Chato, cheio de conversa vazia e falsa cordialidade. Mas ter Júlia ao lado mudou tudo. Ela fez perguntas inteligentes, riu nos momentos certos, e ele percebeu que as pessoas estavam impressionadas com ela. Na volta para casa, ela estava quieta, olhando pela janela. Você está bem? Estou só cansada e me sentindo um pouco fora do lugar. Você não estava fora do lugar. Você foi incrível. Ela sorriu, mas não disse nada. Quando chegaram em casa, ela subiu direto para o quarto e Gustavo ficou na sala, inquieto. Ele sabia o que estava sentindo. Sabia, mas tinha medo de admitir. Ele estava se apaixonando por Júlia, e isso era errado. Ela trabalhava para ele. Ela tinha passado por perdas, assim como ele. Seria aproveitar da situação, seria complicar tudo. Mas o coração não ligava para a lógica. Mais 2 semanas se passaram, e a tensão entre eles foi ficando insuportável. Pequenos toques acidentais viraram momentos que duravam mais do que deviam. Olhares se tornaram longos demais. Conversas tinham pausas carregadas. E então, uma noite, tudo mudou. Gustavo estava na sala e Júlia entrou com uma xícara de chá. Ela tinha o costume de fazer chá antes de dormir e sempre oferecia para ele. Ela sentou ao lado dele no sofá, mais perto do que o normal, e ele sentiu o calor do corpo dela. Gustavo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você me convidou para aquele jantar? Ele olhou para ela, para os olhos castanhos, que o encaravam com curiosidade e algo mais. Porque eu queria estar com você. Só isso? Ele respirou fundo. Não, não é só isso. Júlia colocou a xícara na mesinha de centro e se virou completamente para ele. Então, o que é? Gustavo não conseguiu mais segurar. Ele não conseguiu mais fingir. Eu estou sentindo algo por você, Júlia. E eu sei que é errado. Eu sei que complica tudo. Mas eu não consigo mais ignorar. Júlia ficou completamente imóvel, os olhos fixos nos dele, e Gustavo viu o exato momento em que a respiração dela mudou. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou de novo e então desviou o olhar para as próprias mãos. O silêncio entre eles era tão pesado que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. Ele tinha acabado de cruzar uma linha que não podia ser desfeita, e agora só restava esperar a reação dela. Quando Júlia finalmente olhou de volta para ele, havia lágrimas nos olhos, mas ela não estava chorando de tristeza. Eu também sinto algo por você, Gustavo, e isso me assusta muito. Ele sentiu o peito apertar e se aproximou um pouco mais, mas sem tocá-la ainda. Por que te assusta? Porque eu trabalho para você. Porque você ainda está de luto. Porque eu não sei se isso é real ou se é só a situação, a proximidade, o fato de que a gente está passando pelos meninos juntos. Gustavo balançou a cabeça devagar. Não é só por causa dos meninos. Eu sei a diferença. O que eu sinto por você não tem nada a ver com conveniência. Tem a ver com quem você é. Com a forma como você me fez voltar a sentir que eu posso ser um bom pai. Com a forma como você entrou aqui e trouxe luz para um lugar que estava escuro há meses. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo. Mas e a Renata?
Você ainda ama ela. Eu sempre vou amar ela. Ela foi a mulher da minha vida durante anos, e ela me deu os meus filhos, mas ela não está mais aqui. E eu não posso viver no passado para sempre. Eu não quero. Júlia fechou os olhos, e quando abriu de novo, havia uma decisão ali. Eu também não quero viver no passado, mas eu preciso que você tenha certeza, Gustavo, porque se isso não der certo, eu vou perder não só você, mas os meninos também. E eu não sei se eu aguento perder mais alguém que eu amo. Gustavo não conseguiu mais se segurar. Ele estendeu a mão e segurou o rosto dela com cuidado, o polegar limpando uma lágrima que escorria. Eu tenho certeza, e eu não vou deixar você perder nada. Prometo. Júlia fechou os olhos de novo, inclinando o rosto na mão dele, e então se aproximou. O beijo foi devagar, cuidadoso, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Gustavo sentiu como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez em meses. Quando eles se afastaram, Júlia estava corando e ele não conseguiu evitar sorrir. O que foi? Nada. É que eu não esperava que isso fosse acontecer. Nem eu. Mas aconteceu. Eles ficaram ali, sentados no sofá de mãos dadas, conversando até tarde sobre tudo. Sobre o que aquilo significava, sobre como iam lidar, sobre o que iam falar para as pessoas. Gustavo deixou claro que não se importava com a opinião de ninguém, mas Júlia estava preocupada. Ela tinha medo de ser julgada, de acharem que ela se aproveitou da situação, de que as pessoas olhassem para ela como se fosse uma oportunista. Gustavo prometeu que ia protegê-la de qualquer coisa, mas ela disse que não precisava de proteção. Ela só precisava de tempo para processar tudo. E ele deu. Nas semanas seguintes, eles foram devagar. Continuaram cuidando dos meninos juntos, mas agora havia uma intimidade diferente entre eles. Pequenos beijos roubados quando os gêmeos estavam dormindo. Mãos que se encontravam por baixo da mesa durante o jantar. Olhares que diziam tudo que as palavras não conseguiam. E a casa foi ficando mais leve. Os meninos percebiam. Davi e Miguel estavam mais sorridentes, mais tranquilos, como se sentissem a mudança no ambiente. Gustavo estava feliz de um jeito que ele não lembrava ter sido há muito tempo. Mas nem tudo era perfeito. A família de Renata começou a aparecer mais. A mãe dela, Mariana, que tinha estado ausente nos primeiros meses por conta do próprio luto, decidiu que queria estar mais presente na vida dos netos. E quando ela apareceu na casa pela primeira vez, desde que Júlia estava lá, a tensão foi imediata. Mariana era uma mulher elegante, de 62 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um jeito autoritário de falar. Ela entrou na casa como se fosse dona, foi direto para o quarto dos meninos e encontrou Júlia lá, trocando a fralda de Miguel. "Quem é você?" Júlia se virou, surpresa, e se levantou rapidamente. "Eu sou a Júlia. Trabalho aqui cuidando dos meninos." Mariana a olhou de cima a baixo, e Gustavo, que tinha acabado de chegar em casa e subiu ao ouvir a voz da sogra, apareceu na porta do quarto. "Mariana, que bom te ver." Ela se virou para ele com uma expressão dura. "Gustavo, você contratou uma empregada para cuidar dos meus netos?" "Contratei uma babá, sim. Júlia é ótima com eles." Mariana voltou a olhar para Júlia e havia algo nos olhos dela que era quase cruel. "Eu sou a avó deles. Se você precisava de ajuda, devia ter me chamado, não contratado uma estranha." Gustavo deu um passo à frente, colocando-se entre Mariana e Júlia. "Júlia não é uma estranha. Ela está aqui há meses e é parte da nossa rotina. Os meninos adoram ela." Mariana cruzou os braços. "Eu quero passar mais tempo com eles. Vou começar a vir aqui todo dia." Gustavo sentiu a irritação crescer, mas se controlou. "Você é sempre bem-vinda, mas eu tenho uma rotina com os meninos. Preciso que você respeite isso." Mariana não respondeu.
Mas o olhar que ela deu para Júlia, antes de sair do quarto, deixou claro que aquilo não tinha terminado. Quando ela foi embora, Júlia estava visivelmente abalada. Ela me odeia. Ela não te odeia. Ela só está de luto e procurando alguém para culpar. Não liga para ela. Mas Júlia ligava, e Mariana voltou no dia seguinte, e no outro, e começou a fazer comentários pequenos, envenenados, sempre que via Júlia com os meninos. Comentários sobre como Renata fazia as coisas, sobre como uma mãe de verdade cuidaria, sobre como estranhos nunca iam entender a ligação de sangue. Júlia aguentou por semanas, mas Gustavo via o peso daquilo nos ombros dela. Uma noite, depois que Mariana foi embora, Júlia estava na cozinha lavando a louça com mais força do que o necessário, e ele se aproximou. Ela está te incomodando. Não é nada. Júlia, eu vejo que é alguma coisa. Fala comigo. Ela parou, as mãos ainda dentro da água com sabão, e respirou fundo. Ela tem razão, Gustavo. Eu não sou a mãe deles. Eu nunca vou ser. E talvez eu esteja ocupando um espaço que não é meu. Gustavo sentiu a raiva subir. Não fala isso. Você não está ocupando espaço nenhum. Você está preenchendo um vazio que existia e você faz isso de um jeito que ninguém mais conseguiria. Nem Mariana. Júlia se virou para ele e havia dor nos olhos dela. Mas e se ela tiver razão? E se eu estiver te impedindo de seguir em frente de verdade, de encontrar alguém que possa ser uma mãe de verdade para eles? Gustavo segurou os ombros dela, olhando fundo nos olhos. Você é a pessoa que eu quero. Não como babá, não como empregada, como parceira, como alguém que eu amo. Júlia arregalou os olhos. Você me ama. Ele percebeu o que tinha dito e respirou fundo. Mas não voltou atrás. Sim, eu te amo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo. Eles se beijaram ali, na cozinha, e pela primeira vez, Gustavo sentiu que estava tudo certo, que ele não estava traindo a memória de Renata, que ele não estava sendo egoísta, que ele estava apenas vivendo de novo. Mas Mariana não desistiu. Ela começou a fazer pressão, dizendo que ia entrar na justiça para ter a guarda parcial dos netos, alegando que Gustavo estava negligenciando os meninos ao deixá-los com uma estranha enquanto se envolvia romanticamente com a empregada. Gustavo contratou um advogado, mas a situação ficou tensa. Júlia quis sair. Disse que ia embora para não causar mais problemas, mas Gustavo não deixou. Se você for embora, os meninos vão sofrer. Eu vou sofrer. E você também vai. A gente enfrenta isso juntos. E eles enfrentaram. O advogado conseguiu mostrar que os meninos estavam saudáveis, felizes, bem cuidados e que Mariana estava agindo por dor e não por preocupação real. O juiz negou o pedido dela, mas deu a ela direito de visitação regular, o que Gustavo não teve problema em aceitar. Mariana ficou furiosa, mas com o tempo, ao ver como os netos estavam bem, como eles sorriam quando Júlia estava por perto, como Gustavo tinha se tornado um pai presente, ela começou a ceder. Levou meses, mas eventualmente ela começou a tratar Júlia com menos hostilidade e mais resignação. E então, um dia, ela até agradeceu. Gustavo estava na sala quando Mariana apareceu sem avisar. Júlia estava no jardim com os meninos, e ele viu quando a sogra parou na porta de vidro, observando. Júlia estava sentada na grama com Davi e Miguel, construindo uma torre com blocos de plástico, e os três estavam rindo. Mariana ficou ali por um longo tempo, e quando se virou, havia lágrimas nos olhos. Ela é boa com eles. Gustavo assentiu. Ela é. Mariana limpou as lágrimas e olhou para ele. Renata ia querer que você fosse feliz. Eu demorei para aceitar isso, mas é verdade. E se essa mulher te faz feliz e faz meus netos felizes, então eu não vou mais ficar no caminho. Gustavo sentiu o peito apertar. Obrigado, Mariana. Ela assentiu e foi embora sem dizer mais nada.
Naquela noite, Gustavo contou tudo para Júlia e ela chorou de alívio. Eles sabiam que ainda ia ter gente que ia julgar, ia ter comentários, mas não importava mais. Eles tinham um ao outro e tinham os meninos. 6 meses depois, Gustavo pediu Júlia em casamento. Foi algo simples, só eles dois na sala depois que os gêmeos dormiram. Ele não tinha anel ainda, mas tinha as palavras certas. Eu quero que você seja minha esposa, quero que a gente construa uma família de verdade. Quero que os meninos cresçam te chamando de mãe, se você quiser. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Júlia disse sim, antes mesmo dele terminar de falar. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena no jardim da casa, só com família próxima e alguns amigos. Davi e Miguel foram os pajens, tropeçando nas próprias perninhas, enquanto tentavam levar as alianças, e todo mundo riu. Mariana estava lá e abraçou Júlia no final, sussurrando algo no ouvido dela que fez Júlia chorar. Gustavo não perguntou o que foi, mas viu a paz no rosto da mulher que ele amava, e isso bastou. A vida seguiu. Os meninos cresceram. Davi deu os primeiros passos com Júlia segurando uma mão e Gustavo segurando a outra. Miguel falou a primeira palavra, que foi mama, olhando direto para Júlia, e ela chorou por horas. Gustavo voltou a sorrir de verdade, a dormir bem, a sentir que tinha um lar. E Júlia floresceu. Ela não era mais a empregada, não era mais a mulher quebrada que tinha perdido tudo. Ela era esposa, era mãe, era amada. 2 anos depois do casamento, Júlia engravidou. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Gustavo estava apavorado e eufórico ao mesmo tempo, e Júlia estava radiante. Os gêmeos, agora com 3 anos, não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas ficavam animados quando o pai dizia que iam ter um irmãozinho ou irmãzinha. O parto foi tranquilo, e quando Gustavo segurou a filha nos braços pela primeira vez, ele olhou para Júlia deitada na cama do hospital, cansada, mas sorrindo, e sentiu uma gratidão tão grande que quase não cabia dentro dele. Como a gente vai chamar ela? Júlia pensou por um momento. Renata, se você quiser. Gustavo sentiu os olhos arderem. Tem certeza? Tenho. Ela merece ser lembrada. E nossa filha vai carregar o nome dela com orgulho. E ele assentiu, incapaz de falar, e beijou a testa de Júlia. Quando levaram a bebê para casa, os gêmeos ficaram fascinados. Eles queriam tocar, queriam segurar, e Júlia ensinou eles a serem gentis, a cuidarem da irmãzinha. Gustavo ficava só observando, vendo a família que ele tinha agora. A família que ele não achava que ia ter de novo. A vida não era perfeita. Tinha dias difíceis, tinha noites sem dormir, tinha discussões bobas e momentos de cansaço, mas tinha amor, muito amor, e tinha risadas, e tinha abraços apertados, e tinha a sensação de pertencimento que Gustavo não sentia desde que Renata morreu. Júlia se tornou não só a mãe dos meninos, mas a melhor amiga dele, a parceira em tudo. Eles criaram uma rotina que funcionava, uma dinâmica que respeitava o passado, mas vivia o presente. Gustavo nunca escondeu dos filhos quem tinha sido a mãe biológica deles. Ele mostrou fotos, contou histórias, e Júlia sempre incentivou isso. Ela nunca tentou apagar Renata. Ela sabia que havia espaço para as duas na vida daquelas crianças, e os meninos cresceram sabendo que tinham 2 mães, uma que estava no céu e uma que estava ali, todo dia, cuidando deles. Quando Davi e Miguel completaram 5 anos, eles fizeram uma festa no jardim. Mariana estava lá, agora completamente integrada à nova família, e até ajudou a organizar tudo. No meio da festa, Davi puxou a mão de Júlia e a levou até um canto mais quieto. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Júlia se agachou para ficar na altura dele. Claro, amor. O que foi? A mãe Renata ia gostar de você? Júlia sentiu os olhos encherem de lágrimas.
mas sorriu. Eu acho que sim. Eu acho que ela ia ficar feliz de saber que vocês estão sendo amados e cuidados. Davi pensou por um momento e então abraçou ela com força. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu amor. Gustavo viu a cena de longe e sentiu o coração apertar de um jeito bom. Ele se aproximou e abraçou os dois. E Miguel veio correndo para entrar no abraço também, seguido da pequena Renata, que tinha acabado de completar 2 anos e não queria ficar de fora. Eles ficaram ali, os 5, abraçados no meio do jardim, e Gustavo olhou para cima, para o céu azul, e pensou na mulher que ele tinha amado primeiro. Ele sabia que ela estaria feliz. Ele sabia que ela ia querer isso para ele, para os filhos deles. E ele estava em paz. Os anos passaram rápido. Os meninos entraram na escola, fizeram amigos, desenvolveram personalidades próprias. Davi era quieto e observador, gostava de desenhar e de ler. Miguel era agitado e falante, adorava futebol e não parava 1 minuto. Renata era a caçula mimada, esperta demais para a idade, e já sabia como enrolar o pai com um sorriso. Júlia continuou sendo o centro de tudo, organizando a rotina, cuidando de cada detalhe, mas agora com Gustavo completamente presente ao lado dela. Ele tinha aprendido a equilibrar trabalho e família, e nunca mais deixou os negócios tomarem conta da vida dele. Eles viajavam juntos, passavam finais de semana na praia, faziam jantares em família toda sexta-feira. E toda noite, antes de dormir, Gustavo segurava a mão de Júlia e agradecia por ela ter entrado na vida dele naquele dia, há tantos anos, com aquele uniforme preto e branco e aquele sorriso que mudou tudo. Uma noite, já com os filhos mais velhos, Gustavo e Júlia estavam sentados no sofá da sala, assistindo um filme, quando ele olhou para ela e disse algo que tinha estado pensando há dias. Você salvou a gente, sabia? Júlia virou para ele, surpresa. Eu não salvei ninguém. A gente se salvou juntos. Ele balançou a cabeça. Não. Você entrou aqui quando eu estava afundando, quando eu não sabia mais como viver, e você me mostrou que ainda tinha razão para continuar. Você me deu os meus filhos de volta e me deu um motivo para acordar todo dia. Júlia sorriu, os olhos brilhando. E você me deu uma família, me deu um lar, me deu a chance de ser mãe de novo, de amar de novo. A gente se salvou, Gustavo. Os dois. Ele a puxou para mais perto e eles ficaram ali, abraçados, ouvindo o som da casa ao redor. Os meninos estavam no andar de cima, provavelmente ainda acordados mesmo sendo tarde, e Júlia ia subir dali a pouco para mandar eles dormirem. Mas por enquanto, ela ficou ali, nos braços do homem que ela amava, na casa que tinha se tornado o lar dela, vivendo a vida que ela nunca imaginou que ia ter. E era perfeito. Não era perfeito no sentido de que não tinha problemas, mas era perfeito porque era deles. Porque tinha sido construído com esforço, com amor, com paciência. Porque tinha superado dor e perda e julgamento e tinha chegado ali inteiro, forte, real. Gustavo beijou o topo da cabeça de Júlia e sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo. E era verdade. Eles se amavam. E amavam aqueles 3 meninos que dormiam lá em cima. E amavam a vida que tinham construído juntos. Meses depois, numa manhã de sábado, Gustavo acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Ele desceu e encontrou Júlia ali, preparando o café da manhã para todo mundo, e os 3 filhos sentados à mesa, conversando animados sobre o passeio que iam fazer naquele dia. Davi estava mostrando um desenho que tinha feito na escola. Miguel estava contando uma história confusa sobre um jogo de futebol. E Renata estava tentando convencer a mãe a deixar ela comer sobremesa no café da manhã. Gustavo ficou parado na porta só observando e sentiu aquela sensação de plenitude que ele não cansava de sentir. Júlia olhou para ele e sorriu. Bom dia, amor. Vem tomar café.
Ele se aproximou, beijou ela, beijou cada um dos filhos e sentou à mesa. E enquanto eles comiam e conversavam e riam, Gustavo pensou em como a vida era estranha. Como ela podia tirar tudo de você num segundo e depois te dar algo novo, algo diferente, algo que você nem sabia que precisava. Ele tinha perdido Renata, e essa perda ia estar com ele para sempre. Mas ele tinha encontrado Júlia, e tinha encontrado uma forma de ser feliz de novo, de ser pai de novo, de viver de novo. E isso não apagava o passado. Isso honrava o passado, porque ele sabia que Renata ia querer isso para ele. Ia querer que ele fosse feliz, que os filhos deles fossem felizes. E eles eram. Depois do café, eles saíram para o passeio. Foram ao parque, os meninos correram, brincaram, sujaram as roupas de terra e grama, e Júlia e Gustavo ficaram sentados num banco de mãos dadas, vendo eles serem crianças. No caminho de volta para casa, Renata dormiu no carro, e Miguel e Davi ficaram conversando baixinho no banco de trás. Júlia olhou pela janela, o sol batendo no rosto dela, e Gustavo olhou para ela e pensou que nunca ia cansar daquela visão. Quando chegaram em casa, já era final de tarde. Eles deram banho nos meninos, fizeram o jantar juntos e colocaram todo mundo para dormir. E então, finalmente sozinhos, Gustavo e Júlia subiram para o quarto, cansados, mas felizes. Eles se deitaram na cama e Júlia encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o som do coração batendo. Você acha que a gente conseguiu, Gustavo? Conseguiu o quê? Construir uma família de verdade. Depois de tudo que a gente passou. Ele ficou em silêncio por um momento pensando e então respondeu. Eu não acho, Júlia. Eu tenho certeza. Ela sorriu e fechou os olhos. E Gustavo ficou acordado mais um pouco, só sentindo o peso dela contra ele, ouvindo a respiração dela ficar mais lenta e profunda conforme ela adormecia. E ele pensou em tudo, em como aquilo tinha começado. Com ele perdido, sozinho, sem saber como cuidar dos próprios filhos. E com ela entrando na vida deles, uma estranha com seu próprio peso e sua própria dor, mas com tanto amor para dar que tinha mudado tudo. Ele pensou nos gêmeos batendo palminhas dentro do berço naquele primeiro dia que ele viu ela de verdade. Pensou em como ela tinha sido paciente com ele, ensinando, nunca julgando. Pensou no primeiro beijo, no primeiro eu te amo, no pedido de casamento, no nascimento da filha. Pensou em cada momento que tinha trazido eles até ali, até aquela cama, naquela casa, com aquela família dormindo nos quartos ao lado. E ele percebeu que não mudaria nada. Mesmo com toda a dor, com toda a perda, ele não mudaria nada, porque tudo tinha levado até ali, até ela, até aqueles 3 meninos, até aquela vida. Ele beijou o topo da cabeça de Júlia e sussurrou, mesmo sabendo que ela não ia ouvir porque já estava dormindo. Obrigado, e ele sabia que ela ia entender. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter amado os filhos dele como se fossem dela. Obrigado por ter amado ele mesmo quando ele não sabia como se amar. Obrigado por ter transformado aquela casa num lar. Gustavo fechou os olhos e dormiu. E pela primeira vez em anos não teve nenhum pesadelo. Só sonhos bons, sonhos com o futuro. Com os meninos crescendo, com Júlia ao lado dele, com mais risadas, mais jantares em família, mais viagens, mais vida. E quando acordou na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e Júlia ainda dormindo ao lado dele, ele soube que ia fazer de tudo para que aqueles sonhos se tornassem realidade. Porque ele tinha aprendido da forma mais difícil possível que a vida era curta demais para não viver cada segundo com quem você ama. Júlia acordou alguns minutos depois, espreguiçando-se, e abriu os olhos devagar. Quando viu ele acordado, olhando para ela, sorriu. Bom dia. Bom dia. John, quanto tempo você está acordado? Alguns minutos, só te olhando. Ela riu. Isso é assustador ou romântico? Romântico. Definitivamente romântico.
Ela se aproximou e beijou ele, e eles ficaram ali, abraçados, até ouvirem os primeiros barulhos das crianças acordando. Júlia suspirou. Lá vamos nós. Gustavo sorriu. Lá vamos nós. Eles se levantaram, vestiram-se e foram cuidar dos filhos. E a rotina recomeçou. Café da manhã, levar para a escola, trabalho, buscar da escola, jantar, banho, histórias antes de dormir. A rotina que eles tinham construído, que funcionava, que era deles. E no meio de toda aquela correria, no meio de todas aquelas responsabilidades, eles sempre encontravam momentos para se olharem e lembrarem do quanto tinham sorte. Sorte de terem se encontrado. Sorte de terem se dado uma chance. Sorte de terem construído aquilo juntos. Anos mais tarde, quando os gêmeos já estavam entrando na adolescência e Renata estava com 9 anos, Gustavo e Júlia estavam sentados no jardim, vendo o pôr do sol. A casa estava quieta, os meninos estavam nos quartos e eles aproveitavam aquele momento raro de paz. Júlia estava encostada nele e ele tinha o braço ao redor dos ombros dela. Você acha que a gente vai ter mais? Gustavo olhou para ela surpreso. Mais filhos? É. Ele pensou por um momento. Você quer? Às vezes eu penso nisso. Mas aí eu lembro que já temos 3 e que não estamos mais tão jovens e que talvez esteja bom assim. Gustavo riu. Eu concordo. 3 está ótimo. Perfeito, na verdade. Júlia sorriu e voltou a encostar nele. Sim, está perfeito. E eles ficaram ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor, sentindo a brisa da noite chegando, vivendo aquele momento simples que valia mais do que qualquer coisa, porque era real, porque era deles, porque tinha sido conquistado com esforço, com amor, com a decisão de não desistir mesmo quando parecia impossível. Quando o sol finalmente se pôs completamente, eles entraram para dentro, de mãos dadas, e Gustavo olhou para Júlia e disse, com toda a sinceridade do mundo, eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter você. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.